Vem comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje vamos falar sobre recrutamento e seleção. Tenho aqui comigo como convidado o César, que justamente criou um negócio nessa área de recrutamento e seleção, não é verdade, César? Obrigada por teres vindo. Obrigado eu, é verdade. Em 21 nasceu a Global People. E porquê que nasceu a Global People? Tem a ver com as dores do empresário, aquilo que acontece no nosso mundo e aquilo que nós vamos experimentando. E então, nessa altura eu estava na minha outra vida, que era hotelaria, e cheguei no célebre Páscoa, no Algarve, e não tinha pessoas para trabalhar. Todas as empresas com que eu trabalhava de recrutamento e seleção estavam-me a entregar pessoas, eu precisava de 10, estavam-me a entregar 2, 3 pessoas, ou seja, para um hotel que na altura tinha 233 quartos, era insuficiente. 3 pessoas dava perfeitamente, sim. Exatamente, era insuficiente. Então, ok, vamos resolver o problema, sim senhora, mas vamos tomar notas para o futuro. E de 2009 abri um bloco de notas em que Começaste hoje, a anotar. Aqui os problemas do recrutamento e seleção. E então, em 2021, crias a Global People. Exatamente. E crias este negócio justamente por aquilo que viste, não é? Foi isso que te motivou, no fundo. Estás a fazer isso. Porquê é que não abriste um hotel? Também era um tipo de negócio, Também, não é? exatamente. Porquê é que decidiste isto para esta área de recrutamento e seleção? É assim, se há atividade económica que necessita mesmo de recrutamento e seleção, é a hotelaria. Portanto, Hotelaria, restauração, tudo à volta disso, sim. não é? O chamado canal Horeca. Exatamente, o canal Horeca. E o desafio é grande. É tão grande que pessoas como eu, que gostam de ouvir as outras pessoas, e por que não? E por que não fazer aqui um trajeto da minha vida? Já tinhas o outro lado, não é? Exatamente. Ter estado a sofrer da dor. Exatamente. E agora passaste para o lado da solução. Que é ajudar outros a superar essa dor. Mas tu só fazes trabalhos de recrutamento e seleção especificamente para esse canal ou neste momento fazes para outras áreas? Não, curiosamente, a vida... O mundo gira, não é? Dá o mundo voltas. gira, é engraçado. Nós, neste momento, o nosso volume de negócios na área das farmácias já representa quase 90%. Portanto, muito mais do que aquele que foi o teu propósito inicial. Exatamente, é verdade. Curioso, e não passou assim tanto tempo. E não passou. Foi 2021, 2022, 2023 sempre a crescer e, de facto, pronto. Neste momento, há falta de bons profissionais em todas as áreas. Ponto. É verdade. Sim, é um problema recorrente em muitas empresas, não é? Muitas empresas, é verdade. Também há falta de empresários que entendam as necessidades destes candidatos. Ora, vamos aí. Gostei dessa frase. Apesar de eu ser aqui uma acérrima defensora dos empresários, eu também sou acérrima a dar-lhes na cabeça. Muitos queixam-se de não conseguem ter colaboradores. E eu até já fiz um episódio de podcast sobre isto, que é, será que a tua empresa é sexy o suficiente para ser atrativa, para as pessoas quererem trabalhar contigo e nesta estrutura? Muitas vezes não é. Como é que isto se resolve? Principalmente para quem está do teu lado, que tem de fazer este cruzamento entre os dois polos, não é? Entre a pessoa e a empresa. É verdade, é verdade. Tudo começa por... o match do candidato com a empresa é importante. Portanto, soft skills, hard skills, tem que ser naturalmente. Mas depois também tem que haver aqui o propósito da empresa, a missão, os valores que a empresa tem e que são alinhados. Com aquela pessoa. Exatamente. E que também são alinhados com... Mas não sentes que ainda se continua a fazer muito recrutamento na base daquela lista? Tem uma licenciatura, serve, tem uma carta de condução, dá para a função, tem uma determinada idade, até pode haver aqui alguma discriminação até se é homem, se é mulher, exatamente, não é? Portanto, há estes requisitos, pronto, aquilo bate, está tudo certo. E ficamos por aqui porque serve, porque eu tenho falta de pessoas, então tudo o que vier serve. Existe. Mas depois não fica. Depois não fica, exatamente. Fica pouco tempo. E como é que nós conseguimos inverter este ciclo? É ser transparente. A empresa traçou o perfil para aquela vaga, para aquela função. Ok. Quando está, não digo logo na primeira entrevista, mas se quiser atalhar na primeira entrevista, que pode fazer mais longa, é ser sincero. Olha, eu preciso de si para fazer isto, aquilo,
às 10 horas tem que estar aqui, às 11 horas tem que estar aqui, ao meio-dia tem que ter isto feito e ser transparente, com objetivos. Se a pessoa, neste caso o recrutador ou o entrevistador, conseguir ser direto e objetivo, a pessoa que está do outro lado vê, pá, ou isto é muita areia para a minha caminhonete e eu não quero, e ficamos por aqui, ou então não, é isto que eu quero. Encurtar o tempo de seleção é importante. Mas como é que tu depois fazes a aferição, por exemplo, dos valores? Entre os valores que a pessoa tem e os valores da empresa? É pelas perguntas abertas. Se nós fizermos perguntas fechadas de sim ou não, Dificilmente vamos conhecer aquela pessoa. Agora, se fizermos a mesma pergunta de 3 formas diferentes, provavelmente, em algumas pessoas vamos ter 3 respostas diferentes. Noutras vamos ter sempre a mesma resposta. E é aí que nós vimos se a pessoa está alinhada com a pergunta e com o conteúdo, com o miolo das 3 perguntas, que é o mesmo, ou então se anda ali a divagar. E é aí que os teus serviços são importantes. Exato. Porque tu fazes essa pré-triagem, no fundo. Sim. E só entregas já ao decisor final aqueles que são os currículos que à partida têm maior probabilidade de conversão e de entrada na empresa, correto? Exatamente. Nós, 99% dos nossos candidatos é sucesso. Portanto, nós temos aqui 1% que as coisas falharam. Sim, também faz parte, não é? Faz parte, sim, naturalmente, e temos que admitir que as coisas são mesmo assim. Mas triamos, selecionamos, moldamos a pessoa, treinamos a pessoa para ir à entrevista. Ok. Para a pessoa também estar mais à vontade. Mais descontraída. E também mesmo para o dia-a-dia dela. Na semana passada ligou-me um candidato de 2021 que entrou. César, estou aqui com um problema. Mas na entrevista falou-me aqui nesta possibilidade, nesta ajuda que me dirá. Vamos lá, olha, vamos marcar aqui 30 minutinhos, vamos falar de tudo o que tem a falar, e ficou esclarecido. E qual foi o problema dele? Ele não sentia à vontade para abordar a hierarquia e disse, não, você tem que sentir à vontade para abordar a hierarquia. Acabou. Doa a quem doer. Exato. Porque você anda aqui há um ano para tentar resolver um problema e daqui a nada está-se desmotivado e vai-se embora. E vai-se embora e não consegue falar com a hierarquia. Sim. Portanto, força, vamos lá, vamos traçar aqui um caminho e siga. Portanto, e nós devemos recrutar por caráter ou por competências? Pelas duas coisas. Sempre pelas duas coisas. 50-50 eu ouço profissionais na área dizer assim que as competências adquirem-se e são ensinadas, mas a atitude não é ensinada. É verdade. Mas as atitudes mudam? Mudam, exatamente. Os comportamentos mudam. E as competências nem sempre se adquirem. Exatamente. Nós, quando tínhamos 20 anos, tínhamos um mindset diferente do que temos agora. Sim. Está bem, só tenho 21, também só não posso... está muito diferente, exato. Sim, mas pronto. Mas pronto, eu tenho aqui uma daquelas maior do que tu e eu percebo exatamente o que queres dizer. Mas é natural que muita gente sente-se que a evolução não passou por ela. Tem sempre, está ali a juventude. Não. Eu conheço pessoas do meu grupo de influência, por exemplo, que a maturidade cresceu de tal forma que eles são outras pessoas. São outras pessoas. Sim. São outras pessoas. Portanto... Eu estava, quando nós estávamos a falar, estava-me a lembrar aqui de um caso concreto que tem a ver mais com os departamentos comerciais. Se tu estás a recrutar para um departamento comercial, é muito difícil que rapidamente ele se torne um bom vendedor se ele já não trouxer essa competência adquirida ou se não tem até uma componente quase inata, não é? Portanto, sim, é muito boa pessoa, é um tipo muito porreiro. Eu acho que ele vai ser um bom vendedor. Não funciona, porque tu não consegues ensinar a vender assim do dia para a noite. E há um conjunto de crenças que às vezes as pessoas também trazem na sua bagagem, nomeadamente se forem vendedores tiverem que andar porta a porta, passam o dia no carro e não vendem nada, porque têm vergonha de entrar porta adentro, não é? E isto às vezes é muito difícil de ensinar. Portanto, a competência tem que já estar bem definida na pessoa e não se consegue ensinar de forma rápida, não é? Sim. Obviamente que nós temos neste momento um processo a decorrer de comercial para a área dos seguros. E é também porta a porta. Portanto, Dá para a na mão a vender seguros. Exatamente. E o que é engraçado... Vou só fazer aqui um parênteses. É que a maior parte das pessoas acha que isto já não existe e que já não são métodos de abordagem. Mas continuam a ser e muito válidos, não é? Exatamente. E das grandes companhias de seguros de Portugal. Exatamente. Houve entrevistas que nós fizemos em que a pessoa, sim, eu estou disponível, sim, senhor. Porque precisa de ganhar dinheiro? Exatamente. Então, diga-me uma coisa, usa sapatos altos ou ténis? Não, eu uso.
Começa logo ali a Sim, distinção. eu estou a imaginar eu a vender porta a porta de saltos altos. Fazia 2 vendas, Exatamente. vinha-me embora. Claro. Hum, como é que é a sua vida pessoal em função dos horários? Porque há dias que pode estar mais perto de casa e então tem Outros dias pode estar a 100 mais km. longe, exatamente. Como é que gera essa situação? E nós depois acabamos por fazer ali Mas faz algum tipo de, por exemplo, testes, alguma coisa, testes psicotécnicos? Também? psicométricos. Ok. Psicométricos com... Explica-me um bocadinho sobre essa questão dos psicométricos, porque eventualmente quem nos esteja a ouvir também não sabe bem essa distinção. E, portanto, se nós estamos a falar para empresários, acho que é importante também formá-los neste sentido. Sim, os psicométricos que nós usamos e que são feitos por um gabinete de psicologia, portanto, são 3 áreas de raciocínio que o profissional usa e que vai ter raciocínio matemático, abstrato e de capacidade de memória. Portanto, são as 3 grandes áreas Da avaliação da e análise. avaliação. E que depois fica ali numa série de parâmetros a avaliar, se está na média, abaixo da média, e portanto, e é aí que nós vimos se a pessoa está Adequada à função. adequada à função, mas não é só por aí. Portanto, uma pessoa Isso é uma das é fases, uma das fases. entre várias que vocês Exatamente. Normalmente é até para desempatar os candidatos. fazem. Ok. Até serve mais para desempatar, digamos, 2 bons candidatos. Temos aqui isto para desempatar. E é um bom, digamos, um bom modelo de desempate. Trazendo isto aqui para um contexto de PMEs, em que muitas vezes não existe do lado da empresa um recrutador especializado, muitas vezes é o dono do negócio que faz essa função, como é que tu treinas o outro lado? Como é que o empresário, que ainda tem que tocar muitas frentes e também tem de tocar esta frente de recrutamento e seleção, consegue garantir que tem a competência necessária para o fazer? Bem, é um desafio, de facto, é um desafio. Mas tudo passa por uma conversa. Na reunião inicial, nós vimos se os valores e se aquilo que é pretendido está de alguma forma claro e transparente, que é para depois fazermos o Também deves processo. encontrar muitas empresas que não têm nada disso definido. Sim, é verdade. É verdade. Encontramos muitas empresas, empresas que não estão há 30 anos no mercado e não progrediram. Sim, não sabem porque é que existem, não sabem porque é que trabalham, foi sempre assim, foi sempre desta maneira, sempre fiz deste jeito e foi sempre assim que funcionou, não é? Exatamente. Portanto, e acabamos por fazer ali um alinhamento nas conversas que temos, nas reuniões que temos, para ver se realmente... Se consegue estruturar melhor a coisa. Exatamente. Se a gente conseguir, realmente o processo vai para a frente. Se não conseguirmos, ficamos por ali. Porquê? Um serviço como o nosso tem uma garantia de repetição do processo de recrutamento. Ora, se eu tiver um candidato que sai ao fim de um pouco tempo, vou ter que repetir os processos. Isso não é bom. Porque ali já é, o caminho já está encurtado, não é? Exatamente. Porque também acontece isso, ou seja, há todo um recrutamento e depois a determinado momento o colaborador diz, olha, afinal eu decidi, vou fazer outra coisa da vida e vou-me embora. Exatamente. No período de experiência. Que não necessariamente está ligado com a empresa ou com a função que ele estava a desempenhar. Ele pode simplesmente ter decidido outra coisa da vida e é válido, não é? E é válido, exatamente. Temos é que perceber o que é que O que é que originou aconteceu, isso exatamente, e sim. tentar aprender com essa situação. Mas o que é que podias recomendar aos empresários que estão muito nesta onda? Ou seja, tu fazes a conversa, tu fazes a aferição, mas depois ele vai ter a entrevista sozinho com o candidato. Ou tu também estás presente? A maior parte delas já não vou estar nessa segunda entrevista. Nesse momento, não é? Nesse Portanto, momento, ninguém olha, da tua empresa vai lá sim, estar não. para acompanhar. A menos que haja essa necessidade, e sim. Mas Mas tu fazes algum tipo de formação, algum tipo de treino também quando identificas essa necessidade? Ou fazes alguma recomendação nesse sentido? sim. Quando nós estamos quando nós passamos o candidato para a empresa, falamos com o empresário para tentar perceber, para ele fazer a análise curricular, antes de chamar, Seja quem antes de for, para a convocar, conversa, sim. exatamente, antes de convocar o candidato para a entrevista, faça a análise curricular e fale comigo. Fale comigo novamente, comigo ou com alguém da equipa, para a gente fazer aqui um alinhamento. Sim, vamos pôr o falo comigo com a Global People, no caso. Exatamente. Sim. Exatamente. Isto para quê? Ao fazer este alinhamento vai ficar tudo mais claro. Estamos a dar aqui uma sessão de treino, ao fim e ao cabo, Sim. sobre recrutamento ao empresário, de forma a ele também alinhar a direção. Sim, e melhorar o seu próprio processo de melhorar o recrutamento, não é? Neste caso em particular, que tu sentes, por exemplo,
isto não tem ponta para onde se lhe pega. O que é que tu fazes, não é? Portanto, tens ali uma história que é tão difícil de gerir que tu sentes que vai correr mal. Como é que depois geres isto para quem está do outro lado? Bem, se o candidato, portanto, é a primeira abordagem, o candidato faz a sua candidatura, nós estamos a fazer a seleção, se virmos que realmente não há um match. Não, eu estava a falar mesmo mais na perspectiva empresarial, ou seja, tu olhas para aquela empresa e dizes assim, isto vai ser muito complicado, porque eles têm aqui muita coisa. Sim, não, nós não... Por exemplo, uma empresa que não consegue reter talento, uma empresa que tem constantemente entradas e saídas de colaboradores, pode ali ter vários problemas, desde liderança tóxica, a gestão de recursos humanos ineficiente, etc. Como é que tu te posicionas estando do outro lado que tem de levar para lá pessoas? Nós recusamos o serviço, porque não conseguimos, eu posso dizer um exemplo, não falando aqui das empresas, mas tivemos uma empresa que tinha na ficha de recrutamento, portanto, um horário de trabalho de 10 horas. 10 horas. Ok, Certo. sim senhora, tudo bem. Então, e agora como é que paga essas 12 horas extra? Pá, como se fosse 6. Sabe, não conte connosco. Exato. Não Sim, conte isso connosco existe. porque nós não estamos aqui para enganar, entre aspas, o candidato, dar-nos aqui uma... Nós estamos aqui para escravizar pessoas. Exatamente. Não, nós estamos aqui para ter um mercado perfeito, um mercado de trabalho perfeito. Portanto, é aquilo que nós queremos, obviamente com as dificuldades que existem nas empresas e nós assumimos, né? Agora, é 40 horas, é 40 horas. Se não, se é 50, é 50, mas Mas tem de ser remunerada tem de ser remunerado, a exatamente. essa função e a Tal engordar. transparência. Sim, Estamos a falar com do início. os dois polos intervenientes. Exatamente. E eu, por acaso, não sou muito adepta de currículos. Ok. Ainda sentes que o currículo tem um peso assim tão importante e relevante num processo de recrutamento? Porque aquilo a mim, eu estou agora a falar na minha perspectiva enquanto empresária, não é? Eu vejo ali um currículo, aquilo não me diz nada. Pode-me dizer se a pessoa sabe escrever português, se aquilo tiver erros, pronto, à partida já tem ali algum problema, não é? É verdade. Pode-me explicar ali um bocadinho sobre o raciocínio de construção que a pessoa teve, mas hoje em dia há tantos modelos online, não é? Porque a pessoa já nem é a própria pessoa que o constrói, é um modelo que não representa quem a pessoa é. Pode ter fotografia, não ter fotografia, depois há aqui uma série de características que uns valorizam mais do que outros, não é? Eu estou a olhar para um papel para escolher uma pessoa. Isto faz muita confusão, confesso. Pronto, mas é o pontapé de saída, digamos assim, da candidatura, do processo. Tem que haver um documento que pode ser o currículo, pode ser uma videoapresentação, que nós também pedimos, quando a pessoa tem um match, portanto, se for, por exemplo, na área da hotelaria ou então profissões que tenham que ter línguas estrangeiras, olha, vai fazer uma videoapresentação de 1 minuto, falar inglês ou alemão ou francês, consoante aquilo que é, vai-nos enviar para um canal Específico que vocês têm, ok? sim. E depois nós vamos fazer chegar juntamente com o seu currículo, com a nossa apreciação, com o nosso relatório, esse mesmo videoapresentação ao empregador. A maior parte deles ficam. Porque a videoapresentação dá-nos logo... Mais informações sobre a pessoa, sim. Mostra está bem que é só 1 minuto, que é aquilo que a gente pede mais ou menos em média, mas mostra logo mais sobre nós. Sim. E falando agora aqui um bocadinho sobre a questão da cultura organizacional e o que é que aquela pessoa vai trazer a essa cultura. Isto é algo que nós trabalhamos muito com os membros que acompanhamos, a necessidade de ter uma identidade cultural dentro do negócio, não é? Obviamente tu ali vais conhecer o negócio, vais perceber a dinâmica e vais mais ou menos sentir a cultura. Mas isto é uma aflição absolutamente qualitativa. Sim. E muito delicada, porque uma pessoa tóxica pode danificar uma equipa, como uma equipa tóxica pode danificar uma pessoa. Portanto, o inverso é verdadeiro também. É verdade. Bem, isto é às vezes gerir os processos com pinças, não é? Que é mesmo assim, não há uma fórmula mágica nesta questão. Não há aqui a pílula dourada. Não há. Eu acho que Às vamos vezes ter aqui uma solução em cima da mesa, maravilhosa. Mas no processo de seleção, se nós fizermos perguntas abertas do género, na sua experiência anterior, já alguma vez teve um caso de conflito na sua equipa? Mas tu achas que as pessoas nesse momento são efetivamente reais? Não vão mascarar a coisa para parecer bonito e para serem convidadas a trabalhar? Pois, naturalmente, ela conta um caso, conta uma história sobre um episódio que aconteceu e nós temos que ver se a pessoa está a dizer a verdade ou não. Sim. Né?
E quando ela está a olhar para nós conseguimos ver se realmente obviamente que há pessoas que são perfeitas Na arte de mentir. na arte, exatamente, é verdade. Mas a maior parte delas não conseguem. Olha, umas dizem, olha, não tenho episódios, ou então se foi aqui um pequeno episódio e foi resolvido desta forma, e pronto, e nós também ficamos. Sim. Mas o melhor disso tudo é a rede de contactos dessa pessoa. As referências que ela traz sobre si própria. Exatamente. Aí é que nós vamos ver, digamos, se o passado da pessoa realmente é um passado meritório. Não ia fazer esta pergunta, mas agora fez-me sentido. Vocês nessa aferição também vão ver, por exemplo, coisas do género registros criminais, se a pessoa pôs alguma empresa em tribunal das que saiu, coisas assim desse estilo? Também vão a esse pormenor? Se for requisito do empregador, vamos. Caso contrário, não é um processo. Exatamente. Mas tem que ser um requisito dele e há aqui entidades que obrigam mesmo a que se entregue o... Sim, estou-me a lembrar, por exemplo, uma empresa de segurança convém saber se Exatamente, o segurança tem registro criminal, não é? Exatamente. Portanto, é deste tipo de empresas que estou a falar, portanto, e aí sim fazemos esse tipo de rastreio e esse tipo de aferição. Que tipo de conselhos é que tu podes dar aos empresários que se sentem muito perdidos neste processo? Bem, a primeira coisa é escrever o perfil que pretendem e um perfil exaustivo. Mas, depois de escreverem o perfil, se eles fossem os candidatos, se reviam naquele perfil. Ora, isto é uma excelente dica. Fazer o inverso, não é? Exato. Ou seja, ou olhar para aquele perfil e olhar para as pessoas que estão na equipa e pensar, isto bate certo? Exatamente. Será que eu não estou a pedir uma pessoa que não existe aqui dentro? Exatamente. Porque às vezes, o que é que acontece? A maior parte dos anúncios têm uma série de características que depois eu olho os anúncios de algumas empresas e digo, mas as pessoas que estão lá não representam isto que está aqui escrito. Como é que estão a pedir às pessoas? Só se elas forem sair e vêm novas pessoas, naturalmente. E vamos mudar ali completamente a empresa. Exatamente. Que é válido, mas não é tão comum. Claro. Mas convém. Este é o primeiro, eu acho que é o primeiro sugestão é o empresário tem que calçar os sapatos dos colaboradores. Os atuais e os futuros. Ponto. Não há outra forma. E a partir daí é atualizar desde os incentivos da empresa, os benefícios, todo o rol que consiga acrescentar valor ao colaborador, mas também guiá-lo no sentido, olha, eu preciso que a minha definição de produtividade e de rentabilidade nesta empresa é esta. Portanto, consegues fazer, não consegues? Tens algum contributo para nós mudarmos? E este tipo de conversas têm que acontecer. Sim. Obviamente que é mais fácil em pequenas empresas. Estamos mais próximos uns dos outros, é verdade. Mas, mesmo assim, nas grandes empresas também tem que haver canais de comunicação. E tem-se visto canais de comunicação. Portanto, é por aí. É por aí. César, obrigada por esta tua partilha. Acho que quem nos estiver a ouvir vai ter aqui alguns ensinamentos muito válidos. O principal ensinamento que eu também gostaria de passar a quem nos ouve é que nós, empresários, e aqui vou vestir a camisola de ser empresária, não conseguimos ser bons em todas as coisas. E se há algo que eu muito recomendo aos membros da TAB que acompanho é utilizarem ajuda externa nos seus processos de recrutamento e seleção, gestão de recursos humanos, pensarem nos planos de carreira, pensarem naquilo que falavas, incentivos, benefícios, mas o que é que eu posso conquistar estando dentro desta empresa, que para alguns pode ser só tempo para acompanhar os filhos crescerem, para outros pode ser efetivamente dinheiro para poderem comprar uma casa, portanto todos somos pessoas diferentes e isto tem de ser pensado e estruturado e dificilmente nós, enquanto empresários, temos competência nessa área, a não ser que já seja um background nosso de outras vidas passadas, como tu próprio referiste no início deste episódio. Portanto, acho que o teu tipo de serviços e o serviço de consultoria na área de gestão de recursos humanos é extremamente importante para as PMEs e foi também por isso que eu te convidei a estar aqui, porque gosto de trazer estes temas para pôr as pessoas que estão do outro lado a pensar um bocadinho melhor sobre a gestão dos seus negócios. Por isso, obrigada pela tua partilha. Obrigada por teres aceito fazer tantos quilómetros para vir até nós. O César está no reino dos Algarves, não é? Está em Faro, apesar de trabalhar para o país todo, no fundo, mas disposto a fazer tantos quilómetros para estar aqui hoje connosco e obviamente eu sou muito grata por isso. Obrigada. Obrigado também. Tu que estás desse lado,
Já sabes, vou-te convidar a comentar se concordas ou não com aquilo que nós fomos falando neste episódio, se tens alguma experiência que gostarias de partilhar, tanto na ótica de recrutador quanto de recrutado também, e eu gosto sempre de ouvir essas histórias para aprender, melhorar e crescer todos os dias. Fica connosco, partilha, faz like, partilha com os teus amigos, com outros empresários, com outras pessoas que estão a passar por processos de recrutamento e fica connosco até ao próximo episódio.